Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20. Assim está escrito: Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 7 promessas de Deus. Paulo, quando estava escrevendo aqui aos irmãos da igreja de Corinto, ele estava deixando claro aqui que todas as coisas giram em função do poder de Deus, da misericórdia e a graça de Deus manifestada, e também em função das promessas que Deus faz para o seu povo. Porque o Deus a quem servimos, ele é, na verdade, um Deus de promessa. Ou seja, um Deus que tem prazer em prometer. E diz-nos a palavra que todas quantas promessas de Deus há, são nele o sim e por ele o amém. Significa dizer que Deus não é como os políticos das nações, que eles prometem mundos e fundos, e quando eles conseguem os seus objetivos, eles esquecem as promessas que fizeram às pessoas e deixam-as ao relento, ao desamparo, ao abandono. Deus, porém, ele não precisa prometer nada a ninguém com a intenção de que as pessoas o adorem, o apoiem e estejam firmados nele. Deus oferece promessa como uma manifestação plena do seu amor e da sua misericórdia, e em conhecer e saber que todos nós precisamos de um alento para a nossa vida. E o que pode trazer maior alento ao coração do ser humano são as promessas de Deus. Por quê? As promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras. As promessas de Deus, elas são infalíveis. As promessas de Deus, elas são abrangentes. As promessas de Deus, elas não estão sujeitas ao tempo, aos recursos, às oportunidades, não. Elas partem de um Deus que tem sobre si o controle sobre todas as coisas. Então, quando Deus faz uma promessa a mim, a você, a cada um de nós, ele é plenamente suficiente e capaz de realizar aquilo que prometeu, sem que haja nenhum impedimento ou embaraço para que a promessa de Deus não venha cumprir-se na nossa vida. Só há uma condição que isto acontece, se nós nos voltarmos contra Deus, nos rebelarmos contra o Senhor e não dermos atenção à sua voz. Então nós saímos fora do plano e do propósito de Deus e, portanto, nesta situação, o Senhor nosso Deus não tem nenhum comprometimento em cumprir em nossa vida uma promessa que ele fez para a nossa firmeza, fidelidade, temor e obediência, visto que nós estamos fora ao transgredirmos e desobedecermos a sua vontade, não há como aquela promessa cumprir-se. Não sendo esta condição que ela parte de nós e não de Deus e nem das circunstâncias, mas são ações, comportamentos que nós tomamos, que pode nos aproximar de Deus, como pode também nos afastar de Deus. Por isso foi que Deus disse através do profeta ao rei Asa o seguinte: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Porém, se o deixardes, também vos deixará. Não é possível que alguém que deixe, que abandone ao Senhor, seja alguém detentor de promessas, de vitória, de livramentos na sua vida, porque está indo na contramão do que Deus lhe prometeu. Então, nosso Deus, ele é um Deus que trabalha por aquele que nele espera, que tem a promessa de Deus, crê no que Deus lhe prometeu, espera o tempo de Deus e fica na vontade do Senhor. Quando chega o momento,
O Senhor Deus então vem e realiza aquela promessa que ele havia feito àquela pessoa, aquele povo, aquela nação, porque as promessas de Deus, elas são infindáveis, elas têm para várias ocasiões na vida das pessoas, de povos e nações. Deus sempre prometendo. E as promessas de Deus nós podemos ouvir e crer, porque elas são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus há de cumpri-la no momento certo, dentro do seu plano e do seu propósito, e para a finalidade na nossa vida, a qual ele tem feito aquela promessa. Então é muito importante saber que nós somos movidos pela graça, pela misericórdia, o amor de Deus e também pelas promessas que o Senhor Deus tem prazer em fazer a cada um de nós. Lá no Antigo Testamento, o Senhor Deus deixou gravado através dos escritos de Moisés que enquanto nós nos mantivermos em obedecer, as promessas de Deus para nós são de livramento, de proteção, de direção, de orientação, de suprimento, enfim, são muitas as promessas de Deus que vão acontecer na nossa vida. Pelo contrário, se nós nos desobedecermos ao Senhor e lhes voltarmos as costas, ao invés de termos a promessa de Deus, nós vamos ter a consequência dos nossos atos, que eles serão julgados pelo Senhor. E aí não entrará em questão a promessa, visto que nós saímos da vontade e do propósito de Deus para nós. Mas se nós nos mantivermos firmes, atentos, em obediência e temor diante de Deus, todas as suas promessas, elas vão se cumprir. Ele fez promessas a Adão, ele prometeu a Adão bênçãos, quando Adão transgrediu e chegou diante do Senhor e disse a ele, o Senhor disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, foi uma promessa de redenção que Deus fez logo no primeiro instante em que o homem desobedeceu. Então Deus disse que o seu filho viria, ele nasceria de mulher e ele cumpriria o preço do resgate para a redenção e libertação da humanidade. E foi exatamente o que Jesus veio fazer. Deus prometeu, passou os séculos, passou os tempos, mas ele veio no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, no momento em que Deus decidiu que aquele plano deveria ser realizado, ele enviou seu filho como prova do seu grande e maravilhoso amor. E a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Significa que Deus amou todas as pessoas que ele criou. E não somente algumas pessoas, como alguém às vezes pode dar a entender. O amor de Deus não é para todos, é para alguns. Não, Deus não é parcial. O amor de Deus é para todos. O que ocorre é que nem todos desfrutam da manifestação do amor de Deus por uma escolha pessoal de comportamento que não condiz com a vontade de Deus. Então, este é o ponto principal. E na manifestação desse amor, ele fez promessas a Abraão, ele fez promessas a Noé, ele fez promessas a Isaac, a Jacó, a José, a Davi, a Josué, a Moisés, aos profetas. Enfim, o Senhor Deus, se nós formos folhearmos a Escritura Sagrada, nós vamos encontrar em várias páginas dela, registrado ali, promessas de Deus. O que Deus prometeu. A maioria delas ligadas ao Antigo Testamento, elas se cumpriram. Outras promessas, como elas têm um caráter mais abrangente para o presente e para o futuro, a questão do presente foi cumprida e está registrado na história. E a do futuro, nós aguardamos que, como a primeira parte cumpriu-se, esta segunda parte também vai se cumprir. Deus prometeu que havia de enviar o seu Filho ao mundo. Ele cumpriu esta promessa. Ele enviou Jesus. Jesus veio ao mundo como um cumprimento da promessa e a manifestação
do amor de Deus para com a humanidade. Então, a vinda de Jesus a este mundo foi o cumprimento de uma promessa feita lá para Adão e Eva, quando eles estavam sendo tirados do jardim do Éden por uma escolha pessoal de desobedecer à orientação de Deus. E Deus vem cumprindo, vem prometendo, através do Gênesis, do Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, enfim, Josué, Juízes, os livros históricos, poéticos, proféticos, em todos eles sempre vamos encontrar ali promessas de Deus para se cumprir a favor da humanidade, para que Deus reúna diante de si um povo que o sirva, que o adore, que o glorifique em todos os dias de vida que o Senhor conceder. Tem sido assim com os que já passaram, está sendo assim com nós que estamos atravessando esta caminhada nesta terra, e depois que nós partirmos, os outros que virão, eles também terão o conhecimento da vontade de Deus e caminharão à luz das promessas do Senhor. Grande parte daqueles do Antigo Testamento, nos diz a palavra, eles morreram sem terem visto o cumprimento da promessa. Por quê? Porque a promessa não era para os dias dele. Uma promessa feita a eles para o futuro. Mas diz a palavra, mas crendo e vendo-as de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Receberam a promessa, viram a promessa, mas não viram o cumprimento da promessa. E muitas delas ainda estão por se cumprir. E haverão de cumprir-se como as outras, porque tudo o que Deus diz, cumpre-se. Nada falha, nada dá errado. Tudo da parte de Deus sempre caminha para o progresso, para o que dá certo. Deus é aquele que garante a certeza, a plenitude e a convicção na vida de cada um de nós. Então, quando nós observamos que em Deus, conforme diz aqui, todas quantas promessas há de Deus são nele, em Deus, sim, e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. São nele o sim e o amém. Quer dizer, as promessas confirmadas em Deus, elas se realizarão de acordo com o propósito e com a vontade de Deus. Então, quando nós vamos observar, à luz da Bíblia, nós temos pelo menos aí 7 promessas gerais e principais. Existem promessas que são específicas para determinado povo, para determinado tempo, para determinada finalidade. Mas existem 7 delas que nós podemos observar que elas são promessas abrangentes. Elas serviram para o passado, servem para o presente e servirão também para o futuro. Isso tudo ligado a nós, passado, presente e futuro, porque para Deus há um eterno presente. Para Deus não há passado, para Deus não há futuro, para Deus há o presente. E o presente de Deus, ele é eterno, nunca muda, nunca acaba. Então, a primeira promessa que nós encontramos foi a promessa que Deus fez através de Eva. Quando ele falou com Adão e Eva, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O que é que Deus estava prometendo ali? Deus estava prometendo ali a vinda do Salvador à terra. Por quê? Porque todos nós fomos concebidos e nascemos em pecados e, portanto, todos se extraviaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Portanto, não haveria um justo, nem um sequer, e as nossas justiças perante Deus, elas são consideradas como que sendo trapos de imundícia. Não serve para nada, não livra ninguém, porque está em nós a mancha, a marca do pecado. Mas quando Deus prometeu que enviaria alguém que esmagaria a cabeça das serpentes e que seria este o enviado de Deus para a realização da obra da redenção em favor da humanidade e através da obra consumada, abrir oportunidade de salvação para todos os povos da terra. Então, quando o Senhor Jesus veio, cumpriu
tudo segundo a Escritura orienta e estava registrado. Ele entregou-se a Deus como um sacrifício vivo e agradável diante de Deus, através do Espírito Eterno. Ele colocou-se à disposição de Deus, assumiu sobre si os nossos pecados e, ao levá-los sobre o madeiro, ele completou a obra da redenção e bradou dizendo: Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. A partir de então, ele rendeu o espírito e expirou. Foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e a palavra de Deus diz que ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a morte e ressurreição de Jesus completam o ciclo total da redenção que Deus havia prometido, e ali então estava tudo feito. Nada mais é preciso fazer com respeito à salvação, a não ser crer e aceitar pela fé tudo aquilo quanto o Senhor Jesus Cristo já fez por nós lá na cruz do Calvário, e agora pela fé aceitarmos a validade do sacrifício de Jesus, abrangente também para a nossa vida, para que sejamos atraídos, perdoados, transformados e purificados para servirmos a Deus. Então, em primeiro lugar, está a promessa de salvação. E como eu já disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a proclamação que é feita ao longo dos séculos após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele veio como enviado de Deus e como Salvador da humanidade. Haja vista o nome que lhe foi dado, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E quando Jesus passou por aqui, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a primeira grande promessa de Deus que nós encontramos ao longo de toda a Escritura é a promessa da salvação. Deus prometendo salvação à humanidade, para libertarem-se do jugo de escravidão e de condenação imposto a elas por Satanás. Mas através de Jesus, estas pessoas podem ser libertas, porque a palavra de Deus diz: se pois o Filho é Jesus, o Salvador, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos, libertos, transformados. Então, a promessa de salvação é a primeira grande promessa e ela está disponível a toda a humanidade, acessível, porém, àqueles que creem em Jesus e arrependerem-se dos seus pecados, entregando-se a Cristo, eles terão acesso a esta salvação, esta promessa que Deus fez, e eles serão alcançados com a salvação preparada por Deus através de Jesus Cristo, o seu Filho bendito e maravilhoso. Então, a primeira promessa é de salvação. Esta é para toda a humanidade. Uma segunda grande promessa que nós encontramos é que, por conta do pecado, começaram a surgir também as enfermidades, as doenças, os problemas na saúde. E o Senhor Deus prometeu ao povo de Israel e ao povo que lhe serve que ele é o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Então, a promessa de cura. Ele disse que tiraria a enfermidade do seu povo. Nenhuma enfermidade permaneceria no seu povo. Então, é uma promessa que Deus faz de curar. Ele, então, é o médico por excelência. É o Senhor que cura. Ele continua curando. Ele cura tantos quantos creem no seu nome e o serve com alegria, com temor e fidelidade. Então, a primeira promessa, promessa de salvação. A segunda promessa, promessa de cura, de restauração da saúde humana. A terceira promessa, nós encontramos
que Deus fez através de Joel, Jesus proclamou, Lucas deixou registrado, tanto em Lucas quanto em Atos, que é a promessa do derramamento do poder. Então, o poder do Senhor, derramar o poder do seu Espírito sobre toda a carne, para que eles fossem revestidos de poder, tivessem a virtude do Espírito Santo sobre a sua vida e se tornariam, então, testemunhas verdadeiras e eficazes do Senhor Jesus. Então, a promessa de poder: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O poder de Deus derramado sobre toda a carne. Esta é uma promessa de Deus para o seu povo. Cumpriu-se em parte no dia de Pentecostes, mas há ainda uma outra parte a cumprir-se. Porque em Joel o Senhor prometeu: derramarei o meu Espírito. E em Atos diz que o Senhor derramou do seu Espírito. Então derramou parte do que Deus tinha prometido para aquela ocasião, e a outra parte ele vai derramar num futuro muito breve, quando as coisas começarem a se manifestar de acordo com o propósito de Deus para os tempos que virão. Então, a promessa de poder. Uma outra promessa que nós temos é a promessa de vitória. A palavra de Deus diz que não importa o que quer que seja que nós venhamos a atravessar em vida, seja problema, seja dificuldade, seja o que for, seja o presente, seja o porvir, seja ano, seja qualquer natureza, diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, através da manifestação do amor de Deus e da promessa de vitória, nós triunfaremos, seremos vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus prometeu vitória para cada um de nós. A vitória vem do Senhor. Então, Deus é quem coroa, Deus é quem ordena a vitória para o seu povo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando vivemos em fé diante da presença do Senhor, nós somos alvos desta promessa de vitória. Ou seja, não vamos viver uma vida de fracasso em fracasso, de derrota em derrota. Não. Servindo ao Senhor, a promessa de Deus é que a nossa vida seja de vitória em vitória, de triunfo em triunfo, de glória em glória, até chegarmos à perfeita imagem de Deus, revelada e transmitida através do Senhor Jesus Cristo. Então, em quarto lugar, nós temos aí uma promessa de vitória. Deus tem vitória para o seu povo. Jesus disse: eu venci o mundo. E a vitória de Jesus, ele colocou à disposição de cada um de nós. Então, nós podemos usufruir e participar da grande e maravilhosa vitória que foi conquistada pelo Senhor Jesus no alto da cruz do Calvário. A quinta promessa é que Deus promete o suprimento, a provisão, o necessário para a nossa vida aqui na terra. O apóstolo Paulo, escrevendo a Filipenses, ele disse: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, a sua misericórdia, ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, a promessa de Deus de provisão, de prover, de suprir, de dar o necessário aos seus filhos para viverem segundo a sua vontade. Então, Deus sempre está provendo, Deus sempre está preparando. Por quê? Quem é que dá o alimento? É Deus. Porque Deus cria a semente é lançada na terra, Deus dá à terra a condição de que aquela semente germine, Deus dá o frio, Deus dá o calor, Deus dá a água,
todos os elementos necessários e aquela semente desabrocha, aquela planta nasce e depois vêm os seus frutos e nós nos alimentamos com aqueles frutos que foram dados pelo Senhor. Então, nosso Deus, ele tem promessa de provisão para cada um de nós. Então, nós precisamos seguir crendo e confiando na promessa de Deus para a nossa vida. E temos a sexta promessa, é a promessa da proteção, do livramento. E quantas promessas de Deus nós recebemos e quantos livramentos nós temos quase que diariamente o Senhor Deus se movendo em nos livrar. Alguns livramentos nós conseguimos ver, outros nós nem percebemos o momento em que nós estamos atravessando, mas temos a plena certeza de que o Senhor Deus está sempre pronto a oferecer a proteção e o livramento para o seu povo. Promessa de livramento. O Senhor diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então o Senhor é aquele quem livra, é aquele que oferece proteção, segurança, livramento, sossego. Só Deus pode garantir esta promessa. Os homens prometem promessa de segurança e tanta coisa, mas nada disso acontece na vida humana. Se não é a proteção de Deus sobre a nossa vida, nós estaríamos vulneráveis a este mundo mau e corrupto que muitas das vezes só vive na prática do mal. Mas em Deus nós temos uma promessa de proteção. O Senhor protege, o Senhor livra. E quando a proteção vem de Deus, nós estamos garantidos na plena condição de marcharmos com firmeza e com vitória diante da presença do Senhor, porque há um Deus que caminha conosco, há um Deus que se apresenta para nos dar a provisão ou a proteção de que nós estamos precisando naquele momento. Esta é a sexta promessa. E a sétima promessa de Deus é que Deus é aquele que promove alegria ao nosso coração. O Senhor Jesus disse que para que o gozo dele esteja em nós e seja permanente. O que é o gozo? O gozo é a alegria redobrada. Então, a alegria do Senhor é a vossa força, é a minha força, é a tua força, é a nossa força. E Deus tem promessas de alegria para o nosso coração. Quando nós vivemos segundo a vontade do Senhor, esta promessa de Deus trazer gozo, paz e alegria ao nosso coração, ela se cumpre. Porque a alegria do Senhor é quem nos motiva, é quem nos encoraja, é quem nos fortalece. Porque um coração alegre aformoseia o rosto. Um coração alegre dá sentido à vida. Um coração alegre dá disposição para ficar de pé. Um coração alegre coloca-nos na plena convicção de que em Deus nós conseguiremos vitória sobre todo e qualquer momento que atravessar sobre a nossa vida. Mas no Senhor Jesus é possível nós desfrutarmos destas grandes e preciosas promessas que listadas aqui na palavra de Deus. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém. Então nós falamos aqui em linhas gerais, de forma geral, abrangente, promessas que são direcionadas a todos quantos estiverem disponíveis a crer no Senhor nosso Deus. Existem promessas específicas, mas estas são promessas gerais. Elas são direcionadas a tantos quantos no Senhor crerem. Então, que promessas são estas que nós observamos? Se diz-nos que todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém. Numa outra parte diz: Deus é fiel ao que prometeu. Deus cumprirá a sua palavra. E no Antigo Testamento está escrito: porque
Deus não é o homem para que se arrependa, não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Porque tudo quanto Deus promete, Deus cumpre. Então, a promessa de Deus, ela se cumprirá de maneira plena e total. Então, que promessas são estas que foram oferecidas? Em primeiro lugar, nós temos a promessa da salvação. Deus prometeu e cumpriu em Jesus. Ela agora está disponível a todos quantos crerem no Senhor Jesus. A segunda promessa que Deus fez foi a promessa de cura. Eu sou o Senhor que vos sara. O Senhor continua curando enfermidades. E para Deus não há enfermidade incurável. Com Ele está o poder para curar toda e qualquer enfermidade. Em terceiro lugar, a promessa de poder. Deus disse, derramarei do meu espírito. Ele derramou, deu uma amostra disso no dia de Pentecostes e há mais para ser derramado ainda. Em quarto lugar, o Senhor Deus fez a promessa de vitória, de nos conduzir em triunfo e em vitória. Em quinto lugar, a promessa da provisão, ou seja, o suprimento do necessário para a nossa existência aqui na terra. A sexta promessa que Deus fez, a promessa de proteção, de livramento, de segurança. E a sétima e última promessa de alegria, de introduzir o gozo e alegria no nosso coração. Então, tudo isso está disponível a mim, a você, a cada um de nós, se tão somente crermos no Senhor e chegarmos à presença dEle. Estas promessas, elas serão uma realidade na nossa vida. Se você ainda não tem se decidido por Cristo, não está servindo e glorificando a Deus, este é o momento de colocar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus. Ele o perdoará, libertará, transformará, sua alma será salva e você passará a desfrutar destas bênçãos ricas, abundantes e verdadeiras que Deus tem colocado à disposição daqueles que nele creem e o servirem com fidelidade. Sigamos servindo ao Senhor com temor, com verdade e com obediência. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.